Olá, meu nome é Eduardo Castelo da Rocha. Mi nombre es Jesse Guimarães. Nós somos estudantes do quinto semestre da carreira de Medicina pela Universidade Uniter e esta é uma apresentação da disciplina de Semiologia, na qual temos como docente o Dr. Iver Alejandro Flores Schock. E hoje nós iremos falar sobre a escala de Glasgow, ou a escala de coma de Glasgow, que é uma ferramenta de valoração neurológica utilizada amplamente a nível mundial. A escala de Glasgow ela foi criada por Graham Teasle e Brian Dennett no ano de 1974. Ambos eram membros do Instituto de Ciências Neurológicas da Universidade de Glasgow. Daí o nome escala de Glasgow. Bem, e ela se utiliza para valorar o nível de consciência de um paciente com algum dano cerebral, quer seja ele um traumatismo crânioencefálico, uma CUV, uma hemorragia intracranial ou tumor cerebral, entre outros. Para isso, se utiliza três aspectos ou três parâmetros, quais seja a resposta ocular, a resposta verbal e a resposta motora, nos quais se subdividem e recebe uma pontuação. Bem, a resposta ocular. A resposta ocular, se a abertura dos órgãos for de forma espontânea, 4 pontos. Se a abertura dos órgãos for mediante uma ordem verbal, 3 pontos. Se a abertura dos órgãos for mediante um estímulo doloroso, 2 pontos. E se não houver resposta ou abertura dos órgãos, 1 ponto. A resposta verbal. Se na resposta verbal ele estiver orientado e conversando ou hablando, 5 pontos. Se ele estiver desorientado, porém estiver hablando, 4 pontos. Se utilizar palavras inapropriadas, 3 pontos. Bom, e se for emitir sonidos incompreensíveis, 2 pontos. Ou se não tiver nenhuma resposta, 1 ponto. A resposta motora. A resposta motora, se ele obedece a uma ordem verbal, 6 pontos. Se localiza é o dolor, 5 pontos. Se é uma retirada e flexão ao dolor, 4 pontos. Se houver uma flexão anormal ao dolor, isso nós damos 3 pontos. E aqui nós temos uma decorticação. Se tiver uma extensão anormal ao dolor, e aqui nós damos uma puntage de 2 pontos. E aqui nós temos uma decelebração. E se não houver nenhuma resposta motora, 1 ponto. Bem, a pontuação máxima seria de 15, quando não existe nenhum dano cerebral, e a pontuação mínima seria de 3 pontos, em que uma pessoa estaria em coma. Bom, e se dão diferença na alteração de consciências, e essas puntagens, quando se soma, nós temos o quê? Se nós temos um TCE, um traumatismo crânioencefálico leve, quando recebe uma puntagem de 13 a 15 pontos. Se ele for moderado, ele recebe o quê? Uma puntagem de 9 a 12 pontos. E se for severo, ele é uma puntagem de 3 a 8. Agora iremos fazer a demonstração prática da escala de Glasgow. Devemos tomar em conta que temos 3 aspectos a ser demonstrados: a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Primeiramente, iremos demonstrar a abertura ocular. Se ao aproximarmos do paciente e o paciente espontaneamente abre os olhos, lhe damos uma puntagem de 4 pontos. Se ao se aproximarmos do paciente ele não abre os olhos, hacemos o quê? Uma ordem, damos uma ordem verbal. Senhor, por favor, abra os olhos. Em este caso, lhe damos uma contagem de 3 pontos. Se o paciente não responde a uma ordem verbal, e sim a um estímulo de pressão, que hacemos essa pressão tanto na ponta dos dedos, ele abre os olhos, ou hacemos uma pressão em sua região clavicular, e ele também abre os olhos, ou hacemos uma pressão na região supraorbital. Neste caso, damos uma puntagem de 2 pontos. Se o paciente não responde nem a uma ordem verbal,
nenhum estímulo doloroso, então neste caso damos uma puntage de 1 ponto. Agora iremos fazer a demonstração prática da resposta verbal. Se perguntamos ao paciente, senhor, qual é o seu nome? Ejerce, doutor. Sabe onde estás? Sí, doctor, estoy en una clínica. Sabe qual é o dia da semana? Sí, doctor, ahora fue desde 13 de mayo, doctor. Neste caso, o paciente se encontra orientado e damos uma puntage de 5 pontos. Em caso de fazermos as perguntas, senhor, qual é o seu nome? No me recuerdo, doctor, por mi nombre. Sabe onde estás? No, señor, estoy en mi casa. Sabe que dia é hoje da semana? Domingo, señor, no sé qué día. Em este caso, o paciente se encontra desorientado e lhe damos uma puntage de 4 pontos. Se fazemos as perguntas ao paciente e ele dá respostas inapropriadas, como por exemplo, senhor, que dia é hoje? Pelota. Vamos a jugar pelota. Qual é o seu nome? Alto amarillo, ¿no es? Bonito. Neste caso, o paciente se encontra dando respostas inapropriadas e damos uma puntage de 3 pontos. Certo aí? Neste caso, se o paciente, ao fazer uma pergunta, e o paciente só responde com gemidos ou grunhidos, damos uma puntage de 2 pontos. Por exemplo, senhor, então nesse caso só emite sonidos ou grunhidos. Nesse caso damos 2 pontos. E se o paciente não responde, não dá nenhuma resposta verbal, nesse caso do senhor, sabe onde estás? Damos uma puntage de 1 ponto. Hola, mi nombre es Jesse. Voy a hacer en mi paciente la evaluación de la respuesta motora. La respuesta motora tiene una evaluación de 6 puntos, siendo 6 puntos la puntaje máxima y la puntaje mínima de mi paciente en 1 punto. ¿Bien? Por ejemplo, si le digo a mi paciente y le pienso que, le voy a pedir que, señor, por favor, levante la mano derecha, por favor. Perfecto, levantó la mano. Señor, por favor, cierre la mano, señor. Muy bien. Señor, por favor, apriete mi mano, señor. Perfecto, mi paciente tiene 6 puntos. Perfecto. Ahora, si le digo a mi paciente, voy a hacer un comando a mi paciente no va a tener el comando. Señor, por favor, levante la mano. Señor, por favor, levante la mano. No hay. Entonces voy a hacer un estímulo en su región clavicular. Cuando se llego en la región clavicular, hace una presión y mi paciente reconoce el punto de dolor, mi paciente va a tener una puntaje de 5, porque le reconoció la región que tiene el dolor. Ahora, si llego y estoy haciendo la presión, ya mandé a mi paciente a levantar la mano, ya de todos los estímulos, no tuve. Llegué a la región de presión, el paciente no reconoció el dolor, ¿está bien? Cuando estoy haciendo el dolor, el estímulo de presión, perdón, en la región clavicular, el paciente no reconoce el dolor, pero va a rechazar o va a alejar el comando, eso tiene una puntaje enorme, tiene 3 puntos, porque mi paciente no está reconociendo cuál es el punto de dolor, está rechazando, está saliendo, está alejando del punto de dolor. ¿Bien? Ahora, si llego a mi paciente y voy a hacer un estímulo de presión, por ejemplo, en tu brazo, haciendo, ¿qué va a hacer mi paciente? Hacer flexión, así adentro para su tórax, adentro, flexionando sus brazos, sus miembros superiores y extendiendo sus miembros inferiores. Acá mi paciente tiene una puntaje de 2 puntos, ¿está bien? Ahora, si voy a hacer el estímulo de nuevo de presión, y mi paciente va a hacer al revés ahora, no va a hacer flexión, es sí una extensión anormal. Cuando estoy haciendo presión, el paciente hace eso, extiende todos sus miembros superiores e inferiores. Eso quiere decir que mi paciente tiene 1 punto en su escala. Entonces, si hace todo eso y ninguna de mis respuestas motoras, mi paciente va a hacer respuesta para mí, mi paciente va a tener 1 solo punto.
tanto en comando de voz, tanto en comando de presión, tanto en comando de presión no va a tener flexión, no va a tener extensión, nadie, solo un punto. ¿Está bien? Mi paciente no tiene ninguna respuesta. Ahora, nosotros también tenemos que evaluar, de acuerdo con la nueva escala de Glasgow 2018, a reactividad pupilar por luz. Por ejemplo, si mi paciente está acá, voy a hacer con él una reactividad pupilar y voy a hacer una evaluación de la pupila del paciente, haciendo que la luz vaya a su pupila para hacer la evaluación. O que vai ser? La puntaje de Glasgow vai se modificar solamente se a evaluação de meu paciente tiver, se meu paciente reagir solamente uma de suas duas pupilas, vou a subtrair um ponto em sua pontuação de Glasgow. Pero, se mi paciente no hay reactividad ninguna de las dos pupilas, voy a subtraer 2 puntos en la escala de Glasgow de mi paciente. Si mi paciente estaba con una escala de Glasgow de 8, si mi paciente tiene reactividad en una pupila, solo una, va a tener 7. Si no tiene en ninguna de las pupilas, va a tener 6 puntos en la escala de Glasgow. ¿Cómo se mide la escala de Glasgow? La escala de Glasgow se puede hacer de 3 formas. Una evaluación de 15 a 13, donde mi paciente va a tener un TEC leve, 12 a 9, donde mi paciente va a tener un TEC moderado, y 8 a 3, mi paciente va a estar en TEC grave, o sea, tiene que tener mucho cuidado con mi paciente porque puede ser un paciente que tiene que ser intubado. Esta es la evaluación de Glasgow, hacer cómo está el nivel de conciencia de mi paciente. Muchas gracias.